quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Isso, bom dia a todos vocês aqui no salão. Bom dia a todos que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos muito bem-vindos. É com alegria que a gente olha para o salão e vê o salão praticamente cheio, com o público de domingo que nos prestigia, que vem aprender, assim como nós, né? A doutrina espírita. E assim como nós também buscando o auxílio espiritual, né? Quem não precisa, né? Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Somos todos nós. E nós estamos aqui numa abençoada casa, onde realmente desejamos o amparo espiritual e encontramos esse amparo espiritual, esse auxílio. Tá ok? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Tem alguém? Olha ali, um senhor ali, vindo pela primeira vez. Está sozinho ou está acompanhado? Isso. Seja bem-vindo, viu? A casa recebe ao senhor, assim como a todos nós, de braços abertos. Esperamos contar com a sua presença, sempre aos domingos. A casa tem outros trabalhos, outros horários, outros dias. Se for necessário, busque também outros trabalhos, tá ok? Se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa que seja esclarecido, tem a Márcia, tem o Paulo, temos todos nós aqui da equipe que possamos ajudá-lo, tá ok? Muito bem-vindo. Vamos aos nossos recados de hoje. A casa está oferecendo a todos nós uma ação entre amigos. É uma linda cesta de chocolates que está em exposição na nossa livraria. A cartela com os nomes, cada escolha, a R$10.
Por favor, quem se interessar, olha, é uma cesta com chocolates que dá vontade de, quando está lá, olha, já comer algum. Vão lá visitar a cesta na nossa livraria, R$ 10 cada nome. Hoje, o prato do dia é especial para todos nós, hein? Almoço à italiana, chegou o dia. É hoje, a partir das 12 horas até às 16 horas. Aqui no buffet Espaço Giardino, aqui virando à direita, primeira rua, Padre Estevam Pernetti. Logo aqui no primeiro cruzamento, um pouco depois. Você que comprou os ingressos, você que vai estar presente, vamos nos encontrar lá. Você que ainda não comprou, a saída da livraria ainda está vendendo os ingressos, hein? Vamos lá prestigiar a casa, vamos lá prestigiar a nós mesmos, né? Nessa confraternização, público e trabalhador. Quem puder, quem for também, pode levar as crianças, tá? Vai ter um espaço reservado lá para as crianças também se divertirem. Hoje nós temos como palestrante uma pessoa que eu acho que quase ninguém conhece. Ela é nova aqui da casa, está iniciando. Vamos prestigiá-la, tá ok? A Tânia Carvalho, essa nossa amiga trabalhadora de muitos anos. O tema da palestra dela vai ser sobre a evangelização infantil. Valorize a evangelização infantil. A Tânia Carvalho também é presidente da CREPAD, a nossa segunda casa. Temos duas casas, a CREPAD e a CASPAGE. Ela é presidente da CREPAD em Ferraz de Vasconcelos. E também ela coordena o trabalho de quarta-feira, que se chama Encontro Amigo. Olha só, a gente divulga tanto aqui para vocês. Pois é, ela é a responsável por esse encontro amigo, que se dá todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, né? Presencial, aqui na Casa de Paz e Amor, presencial, lá no segundo andar. E também às quartas-feiras à noite, pela plataforma Zoom, o ID e a senha. Quem quiser participar e puder, retire lá na nossa livraria. Encontro Amigo, apoio aos enlutados. Muito bem, vamos agora aos nossos trabalhos de hoje, que eu já estou falando muito e vamos atrasar. Nosso trabalho de hoje vai se desenvolver da seguinte maneira. Leitura da mensagem com Ricardo Storelli. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com a Cleusa. Vibrações gerais do passe das águas, prece de encerramento com o Francisco. E a expositora de hoje, nossa querida Tânia Carvalho. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, capítulo 43, Vinde a minhas crianças. Na urna do coração infantil reside a decifração dos inquietantes enigmas da felicidade sobre o mundo. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança? Bom dia a todos. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis,
porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos 10, 13 e 16. E assim, vamos nos acomodar nos bancos, serenar nossas mentes, elevar o nosso pensamento até o alto, até Deus, colocando em nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus. Vamos agradecer a Jesus pelo seu Evangelho, por todas as suas lições benditas. E pedir a Jesus também que nos ajude a compreender um pouco mais de todos os seus ensinamentos, para que possamos colocar em prática em favor de todos aqueles que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Acordaram bem, hein? O frio. Estamos aqui novamente para falar sobre um assunto que nos é familiar, 40 anos, né? Evangelização infantil. De vez em quando eu topo aí com pais, com crianças, e falo assim, ela foi minha professora da evangelização infantil. Já estamos evangelizando a segunda e terceira geração. Isso é como é bom, não é? Estar na casa espírita. Família, como ela vai? Eu sempre digo, se a família vai bem, o mundo vai bem. Mas, em estudando e participando da evangelização durante tantos anos, nós fomos, assim, surpreendidos por essa frase que eu trouxe para vocês. Pais que não priorizam o seu próprio crescimento espiritual são mal preparados para guiar seus filhos. Eu fiquei assim, porque Deus nos confia espíritos, filhos dele, para que nós possamos encaminhá-lo ao bem, porque cada reencarnação é um novo convite que Deus nos faz para melhorarmos, porque essa é a nossa destinação. E em nos melhorando, seremos felizes. Quem não quer isso, não é verdade? O nosso livro guia, que agora em abril faz 1857 até agora, veja quanto tempo, a nossa doutrina é jovem, né? Com o lançamento do Livro dos Espíritos, temos ali um guia para seguirmos a nossa doutrina, no sentido de conhecer mais e melhor o Evangelho de Jesus. O Espírito da Verdade ele é muito assertivo quando Kardec o questiona, mas essa questão 385, ele se debruça na família e suas responsabilidades. E é um texto grande que eu convido a todos para ler mais detidamente. Começa a nos dizer o porquê da delicadeza da idade infantil, que torna brando esses espíritos, acessíveis aos conselhos da nossa experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Veja que deve fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Os psicólogos chamam de janela das oportunidades. Passada essa janela fica tudo muito mais difícil. A gente sempre brinca com um ditado popular, é de pequeno que se desentorta o pepino.
Não que a criança seja um pepino para a gente. Aliás, eu adoro pepino, né? Ele é bem crocante e gostoso. Quem é que não gosta de uma criança? Quando vem uma criança na nossa família, é festa, é alegria. No mundo espiritual é tristeza, porque tiveram que cedê-los para nós, né? Da mesma maneira que quando a gente volta, a gente fica chorando aqui, mas a família espiritual lá está feliz recebendo-os. E o Espírito da Verdade continua. Tal é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, como necessária, indispensável, porque é um período em que eles estão se readequando aqui no mundo espiritual. Por isso que é o nosso dever cuidar. Olha, estou vendo um pai ali, amorosamente cuidando de um bebê. Que inveja, né? Que saudade desse tempo, né? É bem verdade que a gente não dormia noite nenhuma, mas era tão bom, não é? Ficar com as nossas crianças. Eles estão se readequando e toda transição é problemática. Mas nós temos que fazer com que esse espírito que nos chega, que não é por acaso, o endereço é certinho, mesmo aqueles que chegam por barrigas alheias, a quem devemos agradecer muito, ou se nós somos professores, babás, cuidadores, pais substitutos, se encaixam perfeitamente essas orientações do Espírito da Verdade, que comandou todas as respostas a Kardec que estão enfeixadas no Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta, e nós estamos falando de século XIX, e lá já a adolescência já era um problema. Tem gente que chama até de aborrecentes, né? Mas não, nós já fomos. Quem não? Quem foi um aborrecentezinho bonzinho? Difícil, porque nós não somos originais, não é? Kardec questiona qual o motivo da mudança que se opera no coração a uma certa idade, particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? É um passe de mágica? Não. É o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. A infância é um livro novo. Lembra no começo do ano? A gente tem um caderno tão bonitinho, né? Daqui a pouco está todo riscado, rabiscado, às vezes até perde, né? Por aí. A encarnação é assim. A infância é esse caderno novo que nós devemos zelar, cuidar, fazer com que ali preciosas orientações, tarefa, retorno vão estar para a gente cuidar. Mas a criança também serve como um termômetro da casa. Ao longo desses 40 anos, que foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos na Casa Espírita, ao chegar na Mocidade Espírita, depois de passar pela evangelização infantil, nós fomos para a Mocidade Espírita. E ali nós observamos, através do trabalho com os pais, com as crianças, de que quem é que acorda de domingo de manhã, 9 horas, frio, chuva, para trazer a criança só para conhecer Espiritismo? Não. Porque alguma coisa não vai bem. Alguma coisa está nos chamando a atenção, e Deus é sábio. A criança é nosso termômetro. Por isso que as tradições religiosas como todo, aqui no Espiritismo nós chamamos de Evangelho no Lar. Aquele dia que nós deixamos para cuidar do ambiente do nosso lar. Porque eu não sei vocês, mas eu não consigo ser cristã 24 horas por dia. Principalmente no trânsito, eu brinco sempre. Esse é o meu termômetro. E eu acho que com vocês também, não é? Até a gente consegue ser bonzinho de vez em quando. Mas 24 horas é muito tempo. Estamos a caminho. O Evangelho no Lar é aquele dia que a gente tira para
Não tem um dia da semana, principalmente, que a gente cuida mais do banheiro, da cozinha, dos vidros, que a gente não limpa todo dia, não é? Mas o Evangelho funciona da mesma maneira. É um rapa de formas, pensamentos, daqueles amores que sobem. E a gente já deixamos carimbado no ar alguma coisa desnecessária, que vai formando o campo vibratório da nossa casa. Por isso que às vezes a gente vai numa casa e não aguenta ficar lá 5 minutos. Mas vai em casa que você fica, que toma mais um café, a mulher vai até lá e põe uma vassoura atrás da porta, não é isso? Esse povo não vai embora? Porque a casa é amorosa, é carinhosa. Então, reflete o ambiente do lar. Quando iniciamos na evangelização, deparamos-nos com essa frase do Dr. Bezerra de Menezes, um dos nossos mentores. Evangelize, coopere com Jesus. Olha que frase mais linda. Ele está pedindo cooperação em nome de Jesus. E a família, olha lá aí, abraçada por Jesus. Então, quando você traz a criança para a evangelização, hoje é dia, não é? Já deixaram as crianças lá em cima. Vocês podem assistir tranquilos a palestra. E os professores também falam, olha, tem criança, aquelas mais difíceis não faltam de jeito nenhum. Porque os pais querem um descansinho também, né? E foi nesse trabalho da evangelização infantil que os pais chegando aqui, Tânia, meu filho está vendo, meu filho diz que tem um amiguinho que está batendo lá, quer brincar, não consigo dormir, vai lá mamãe, conversa com ele, a gente vai no quarto e não vê ninguém. Porque, como eles estão se readequando a essa vida, eles vivem mais do mundo espiritual do que aqui. Então é comum eles terem essas experiências e mais facilidade para conectar-se com o mundo espiritual. E os pais falavam, o que eu leio? Na época nós dávamos o livro Nossos Filhos São Espíritos. Muito bom. Mas ele não trata diretamente do como lidar com a mediunidade. O nosso livro, ele é fruto desse trabalho. E ele é simples e objetivo como uma apostila que os pais pediam, o que eu leio? É difícil você dar o livro dos médiuns. Quem está no curso também tem dificuldade, é um livro muito técnico para quem está chegando ao espiritismo. Mas é de lá que eu tiro, no livro dos médiuns, a definição de médiuns. Quem aqui é médium? Até que tem bastante. Mas, no nosso curso de médiuns, as pessoas falam, Tânia, eu não vejo, não sinto, não é isso, não é aquilo. E você não conversa com o seu anjo da guarda? Ele não te dá respostas, não te dá inspiração? Ele não é um espírito? Você está, sim, se conectando com a espiritualidade. Eu sou médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Quando você está assim, a gente diz, estou tão cansado, estou com encosto. As pessoas não falam assim, está com encosto? O cara encosta lá, ou a cara, né, dependendo, né, das afinidades. Porque mediunidade é afinidade. Quando nós estamos aqui para o passe, nós queremos tirar toda essa zica que está nos atrapalhando, fruto da nossa invigilância, que nós mesmos atraímos. Aí o passe é aquele momento de renovação das nossas energias. Continua o Espírito da Verdade. Essa faculdade é inerente à criatura humana. Não é privilégio. Raras são as pessoas que dela não possuam pelo menos alguns rudimentos. E eu classifico essa exceção àqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E não fazem nada por si, pelo próximo. É como uma planta que vocês ainda têm que regar, né? E pôr remédio, pôr debaixo do sol, porque senão ela morre. Precisamos cuidar. A mediunidade precisa ser cuidada.
Kardec pergunta se haveria inconveniente e perigo na mediunidade. E nesse item 221 do Livro dos Médiuns, ele pergunta: a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico, doentio ou anormal? E o Espírito da Verdade diz: às vezes é normal, mas nunca patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. Quando a mediunidade chega cedo, na primeira fase da vida, os pais levam até o pediatra, a criança não tem nada. Então, os pais têm que rever seus conceitos de matéria e espírito. Passou a primeira fase, a criança já consegue se expressar com palavras, ela diz que tem amiguinhos, que ela conversa, mas ninguém enxerga. Seria imaginação? Pode ser, mas normalmente não. Portanto, pais ou pais substitutos nesse elenco de babá, professor, tio, os próprios pais, eles devem analisar, não ignorar e jamais incentivar. Porque a faculdade mediúnica ela é espontânea na criança. É porque, nesse caso, é a própria natureza, é uma questão física. Não, sua constituição, portanto, física, ela não se impressiona com o fato. Então, a sua organização é adequada e, às vezes, essa criança não se preocupa. Quem se preocupa é o pai e a mãe ou quem está por perto. E eu tenho entrevistado quantos pais, quantos avós, quantos pais substitutos, e eles dizem assim: eu me apavoro. Eu teria histórias maravilhosas para contar de apavoramento de pais. Mas eles vêm buscar ajuda. E quando você busca ajuda, você vai estudar e vai compreender. E não se dá ao mesmo quando ela é provocada, porque muitos pais chegavam e falavam: Tânia, meu filho é médium. Na hora do Evangelho no Lar, eu fico perguntando para ele: quem você está vendo? Quem é hoje que vem? E achava aquilo lindo. Nós não podemos jamais fazer isso, porque a criança vai responder qualquer coisa. Não é? Então, por isso que a mediunidade precisa ser preservada. Quando o assunto é mediunidade, aqui é o lugar ideal. É a casa espírita que precisa se procurar. Porque ali, todo o processo da mediunidade vai ser entendido, compreendido e acreditado como condição natural. Evangelize, coopere com Jesus. Nossa querida Ivone do Amaral Pereira, eu a chamo de a Chico Xavier de Saias. Ela nasceu dia de Natal de 1900. Foi considerada morta. A mãe roga a Maria Santíssima, já o corpinho encomendado pelo padre, e aí ela acorda. Estava numa letargia, não é? Ela não havia morrido, nada. Ou é letargia, ou é catalepsia, que ela dá a sensação de morte. E a prece fervorosa intercedeu. Como Marta e Maria pediram a Jesus por Lázaro. E Jesus trouxe-o à vida pelo seu magnetismo. Não estava morto Lázaro. Então percebam, ela nasceu na noite de Natal de 1900. O Chico nasceria 10 anos depois. Através do seu benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, escreve as suas recordações, que a mediunidade dela desde o berço. E Dr. Bezerra destaca que esses médiuns desde pequenos são os mais seguros. E diz mais, que eu acho o mais importante dessa frase: fruto de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram em atividades marcantes. Quantos nós queimamos porque eram bruxos? A mediunidade não é do patrimônio do espiritismo. Kardec estudou a mediunidade, como tantos outros à sua época. Nos consultórios médicos, graças a Jung, o grande psiquiatra,
ele estudou a sua irmã, que era médium, e ele dizia que ela estava possuída. É um termo corrente, né? De que ela está possuída pelo espírito. Mas não é que entra dentro, que nem nos filmes de Hollywood, né? Entrou dentro de mim e virei, né, outra pessoa. Não. Porque se você entra dentro do corpo de outro, esse outro tem que ceder espaço para... e um tem que morrer. Não é verdade? Nós, então, sabemos que, na verdade, a coisa é de mente a mente. O espírito lança a ideia, que vem do espírito, e o médium decodifica essa ideia. Se ele fala com português aculturado, vai ser uma mensagem bonita. Ou ele vai falar nós foi, nós voltou, mas o conteúdo é que nós temos que observar. Às vezes o nós foi, nós voltou passa mais conteúdo do que aquele que fala palavras bonitas, ocas, né? Então, os médicos vão dar uma psicoterapia excelente e medicamentos. Mas, graças a Jung, nós temos um código internacional de doença quando a pessoa está possuída. E, na anamnese que o médico faz quando vamos procurá-lo, ele precisa necessariamente perguntar qual sua tradição religiosa. Porque se for espírita ou dos cultos afro, que lidam com a comunicação dos espíritos, eles vão ter uma outra conduta, né? E muitos médicos dizem, pode resultar de uma desordem física ou mental, ou de fato ser obra do sobrenatural, não é? Na psicologia também, os psicólogos dizem que é um momento, é uma ilusão que predomina. A criança transforma em real o que é apenas o seu desejo inconsciente. Ela quer mandar em alguém, ela cria amigos imaginários, onde ela é senhora e dá as ordenzinhas lá dela, né? Então, quando também são questionados a respeito de ver, né? Quando brinca com um amigo imaginário, ela nega a sua própria solidão. Falar de parentes que já partiram é uma forma de negar a dor da perda do seu ente querido. Dr. Sérgio Felipe, espírita, mora aqui em São Paulo, excelente, você pode encontrar um estudo que ele fez, ele fatiou essa glândula que André Luiz, espírito, através do Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, já no 2º capítulo, inteiro dedicado a essa glândula, que chama-se epífise ou pineal. A ciência assim a denomina. É a glândula da mediunidade. Ela é a antena parabólica que capta a onda mental do espírito comunicante. E ele diz que antes de afirmar que uma criança está sob a influência de um espírito, tem que descartar as fantasias da criança e também de distúrbios psíquicos. Então, é submetida o paciente a exames neurológicos e observa-se que os traçados desses exames são diferentes quando a pessoa está em convulsão ou em surtos de epilepsia. A reação é outra. Não descarta o uso de medicamento, mas ele não tem dúvida dos benefícios do tratamento espiritual. Quando a criança aqui na evangelização está dando trabalho para os pais, eles trazem para a evangelização, além de aprender sobre ética, religião e etc., praticar o bem, ele também recebe o passe, que blinda aquela epífise, para que no momento oportuno, quando for mais adiante, ele vai então pô-la em desenvolvimento ou educação, porque ninguém desenvolve mediunidade, nós educamos essa capacidade, esse sexto sentido. A criança médium não deixa de ser criança. Ela e o jovem ainda não vai ter um arcabouço intelectual
suficiente para interpretar as ideias que vêm do espírito comunicante. Então a infância precisa ser preservada. Nós precisamos preservar o jovem também, é na época de escola, universidade, mas junto com o passe ele vai sendo blindado, para que no momento em que ele tenha conhecimento, obtido dentro da casa espírita, com cursos, ele compreenda que é algo natural e é um elemento a mais para o êxito da nossa encarnação. Mediunidade é ponte de amor entre os dois lados da vida. Que saibamos preservá-la, cuidá-la e amplificá-la para e com Jesus. Muito obrigada. Bem, agora que já estamos mais serenados, após essa bela explanação sobre a evangelização dos pequeninos, vamos procurar sentar confortavelmente, deixando o maior espaço possível entre nossas pernas e o banco da frente. Vamos respirar profundamente, fechar nossos olhos, e aqui a gente pede para fechar os olhos, para que a nossa concentração seja maior, em função dos trabalhos que vão ser realizados, não dispersemos o nosso pensamento. E assim, de olhos fechados, equilibrados, vamos imaginar que esse salão está sendo envolvido por uma luz de cor rosa, a luz a cor que representa o amor. E assim, vamos nos preparar para o trabalho de passe que os trabalhadores neste momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, o chamado centro de força coronário, esse grande assimilador das energias solares, dos raios da espiritualidade superior, comandando todos os demais centros de força. E aqui lembramos que centros de força são como sensores espalhados pelo nosso corpo, encarregados de captar energias e beneficiar todos os órgãos que estão associados a cada um desses centros de força. Agora, a luz dourada adquire um tom azulado e vai pousar na altura de nossa testa, no centro de força frontal, responsável por equilibrar todos os nossos sentidos, ainda pelo intercâmbio com o plano espiritual, equilibrando nossos pensamentos. A luz azul agora vai pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando nosso aparelho fonador e ainda nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que expiramos possa ser adequadamente processado em nossos pulmões, alvéolos, brônquios, provendo a purificação sanguínea. Essa luz azul agora adquire um tom rosa novamente e vai pousar na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando as emoções, serenando os nossos batimentos cardíacos. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado, vai pousar na altura do nosso baço, nosso centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo na circulação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, do centro de força gástrico, beneficiando todos os órgãos do aparelho digestivo, do sistema urinário, possibilitando que todos os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente metabolizados conforme nossas necessidades. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, regulando nossas energias reprodutoras e ainda estimulando as nossas capacidades criativas. Essa luz laranja agora, ela vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar a nossos pés. Vai subindo pela parte traseira de nossas pernas,
até chegar à base de nossa coluna, quando ele cria um tom alaranjado forte no centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra e ainda regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. Essa luz alaranjada forte vai subindo agora pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar na base de nosso crânio e depois atingir novamente o centro coronário, fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, depois que nós recebemos, é o momento de nós doarmos. E assim, vamos mentalizar e vibrar intensamente, inicialmente pelos nossos lares. Vamos mentalizar cada cômodo deles. Vamos mentalizar as pessoas que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor. O amor de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, por os nossos companheiros, chefes, subordinados, para que todos possam também receber essas vibrações de paz e de serenidade. Vamos vibrar pelo nosso bairro, vamos vibrar pela nossa cidade de São Paulo, vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ores. Vamos estender as mãos em ato de amor, levando uma palavra amiga, um gesto de amor, para que possam ser fortalecidos em suas necessidades. Vamos vibrar por aqueles que se encontram nas Clacolândias, deserdados da fé, para que possam também ser inspirados a buscarem o socorro, buscarem o auxílio necessário à sua recuperação, para que possam ser inseridos em suas famílias e prossigam seus caminhos evolutivos, não perdendo a oportunidade desta bendita encarnação. Vibremos também para os pobres espíritos que lá se encontram, para que também sejam encaminhados aos templos socorristas, onde possam também recuperar-se e buscar seus caminhos. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, adoecidos, ou aqueles que lá trabalham, para que sejam estimulados a não perderem a fé, a esperança, o bom ânimo, para superar os momentos difíceis, que não tenham medo, que não tenham... Fonte de luz, paz e amor em Jesus.